Só salvar a si mesmo nada mais é do que você ter a consciência de que para você mudar de vida, isso tem que partir do seu único e exclusivo querer e não dos outros. Tá, isso aqui pode parecer confuso e até mesmo um pouco contraditório com o que eu acabei de escrever no começo do vídeo, né? Mas eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo esse vídeo agora já passou por muitos altos e baixos durante a vida e também tem pessoas queridas ao seu redor que também tiveram seus altos e baixos, igualmente do mesmo jeito que você. E todo mundo sabe que quanto mais a gente ama, mais a gente tende a querer sempre ter todo mundo bem, ajudar todo mundo o máximo possível. Ainda mais quando se trata de alguém que a gente ama, né? Afinal, a gente sempre vai querer ter o bem dessa pessoa e sempre vai querer ser o salvador dessa pessoa quando o mundo dela está desabando. Então tudo bem a gente pensar assim, até é um pouco bonitinho pensar isso. E é nesse momento de querer salvar os outros que eu gostaria de destacar um pensamento que eu tive, porque por mais que a gente sempre queira salvar as pessoas, nem sempre a gente vai conseguir ter total êxito nessa missão, porque isso não depende só da gente, sim depende mais da outra pessoa do que da gente. E eu acho que seria um pouco injusto se você passa por uma situação similar, a qual você se culpa porque você simplesmente não conseguiu salvar uma pessoa de alguma situação ruim, porque às vezes, na maioria das vezes, pode ser que você só não teve êxito porque justamente o outro lado não permitiu, não quis, não teve esse querer. E nem com todo o recurso do mundo, com toda a didática do mundo, a gente vai conseguir salvar o outro se essa mesma pessoa ela não quer ser salva. E pra ficar um pouco mais fácil da gente imaginar o que eu tô querendo dizer, eu quero que você se imagine com asas e pode imaginar qualquer outra pessoa fictícia ou não, desde que esteja com asas também. Imagine que vocês são duas pessoas felizes, podem ser amigos ou qualquer coisa do tipo. Vocês voam com as suas asas e tudo mais. Um belo dia, durante um de seus voos, você nota que a outra pessoa, ela tá com um peso amarrado no pé. Você pode até notar nos primeiros dias que isso tá atrapalhando o trajeto de vocês, de voar e tudo mais. Mas essa pessoa, ela pode simplesmente não se importar com isso. E ela continua usando o peso dela e quanto mais os dias vão passando, mais pesado aquele peso ele vai ficando e você fica agoniado porque você tá vendo seu amigo cada vez mais pesado e cada vez mais em direção ao chão ao invés de conquistar os céus como antigamente. E tá, você, numa falha tentativa de querer ajudar seu amigo, você tenta segurar a mão dele, tentar subir vocês dois até o céu e tudo mais, mas em algum momento o peso ele vai pesar até pra você e você não vai conseguir mais voar como antigamente, porque você tá tentando salvar alguém que não quer se libertar dos seus pesos. E é claro que em algum momento vai chegar o fatídico dia em que o peso ele vai tomar conta da outra pessoa e ela vai entrar em queda livre, porque o peso já é maior do que as suas próprias asas podem aguentar. E não há mais nada do que fazer, mesmo que você tenha feito de tudo pra poder salvar aquela pessoa. E você não precisa se sentir culpado, porque o seu dever como amigo, enfim, era realmente ajudar aquela pessoa da forma em que você conseguia. Porque quando a gente vê uma pessoa em uma situação ruim, a gente pode ser suporte, a gente pode ser até um tipo de ferramenta que possa impulsionar a pessoa a chegar a um lugar maior, mas a gente nunca pode, e provavelmente a gente nunca vai se tornar o fator principal que vai mudar a vida da pessoa. A gente só vai transformar o caminho que aquela pessoa vai enfrentar mais fácil. Porque no fim, se não houver o querer primário da outra pessoa, não vai ter como evitar esse final. Porque só aquela pessoa sabe o que ela vai estar sentindo e o quanto aquilo vai fazer mal. E aí cabe a você fazer o seu melhor para poder fazer essa pessoa ver o quão terrível ou ruim é tal hábito. Porque, novamente, nem sempre as pessoas elas vão conseguir enxergar que elas estão segurando pesos. E aí você pode, claramente, abrir os olhos dessa pessoa e poder tentar fazer com que essa pessoa perceba que aquilo está impedindo ela mesma de alcançar os céus novamente como antes. E se você já abriu os olhos dessa pessoa e está disposto a querer facilitar o caminho dessa pessoa para poder ser mais fácil a nova caminhada dela se libertando desses pesos,
você já estará fazendo um ótimo trabalho, porque a partir daqui as coisas já vão começar a andar. E agora falando um pouco mais sobre a pessoa em si que está com peso, esse peso ele pode ser um vício em algo, talvez um mau hábito, talvez qualquer coisa que te faça regredir ao invés de alcançar as suas próprias nuvens. Para se livrar desse peso de que está te impedindo de voar, você tem que admitir primeiro que tem algo de errado e que é realmente um problema na sua vida e você quer se livrar desse peso. Se você tiver as amizades certas, essas amizades vão te fazer perceber isso, ou pelo menos vão ser o primeiro pontapé para você notar que há realmente algo de errado. E esse é o primeiro passo para se salvar desse peso que te atormenta todo dia. E é basicamente aqui que a gente entra no segundo ponto principal. Tu lembra que eu disse que só você pode se soltar desse peso? Quando você realmente admite que você tem um problema, que ele tem que ser resolvido e você quer mudar, o segundo passo ele é buscar ajuda. Parece contraditório quando eu acabei de dizer que só você pode se livrar desse peso e tudo mais, mas a verdade é que tem coisas na vida que a gente não precisa fazer tudo sozinho. Porque quando você busca ajuda e você tem pessoas ao seu redor que te apoiam na sua caminhada, elas te ajudam a criar a ferramenta que vai te fazer libertar do seu peso. Elas, obviamente, elas não vão tirar seu peso instantaneamente, mas elas vão tornar a sua liberdade mais rápida e mais segura pra você. Além do que, eu acho que quando a gente tem pessoas queridas torcendo pela nossa melhora, eu acho que a gente fica mais incentivado pra continuar, não é? E caso toda essa história de asas e pesos estejam te fazendo se sentir alguma identificação no mundo real agora, sem asas e tudo mais, é recomendado procurar ajuda especializada. Os amigos eles podem se tornar uma grande fonte de coragem, resiliência e tudo mais, mas profissionais capacitados como psicólogos e psiquiatras tornarão a sua caminhada mais fácil. O peso ele pode continuar a te acompanhar durante seus voos ao longo da vida, mas eu garanto que ele vai diminuir de peso até se tornar uma mera pedrinha insignificante. E bem, esse foi o último vídeo de fevereiro. Espero que vocês fiquem bem, bebam água e espero ver vocês em março.